Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Isaías Costa. Aí, antes de mais nada, né, falar para vocês que eu tinha passado alguns dias sem fazer vídeos aqui no canal, né? Eu tive alguns contratempos, né, que por conta disso não deu para gravar esses vídeos. Eu já falei para vocês que eu faço a partir da minha casa, né, e não tenho estúdio, não tenho nada profissional, então por conta de muita movimentação, de várias pessoas que visitaram a minha casa nos últimos dias, não teve como eu fazer esses vídeos. Mas cá estou eu aqui de novo e hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho especial, que é a admiração, né, que eu tenho pelo Leonardo da Vinci, né, o super cientista e mil e uma outras coisas que foi o Leonardo da Vinci, e trazer um pouquinho, né, sobre a minha admiração por ele e uma das coisas peculiares, né, da sua vida, que era o interesse por estudar os mais diversos temas, né, estudar as mais diversas áreas e se desenvolver um pouquinho em cada uma delas. Ou no caso dele, né, que era um cara genial, um pocão, eu diria, né? Ele foi um cara que se tornou excepcional nas mais diversas áreas e por conta disso ele até hoje ele é um cara tão admirado, tão exaltado, né? E assim, o que me inspirou a falar sobre ele é a biografia, né? A principal biografia hoje em dia, né, sobre Leonardo da Vinci, né, que tem esse título, né, Leonardo da Vinci, uma biografia do Walter Isaacson, né? Esse livro aqui que estou mostrando aqui para vocês na câmera. É um livro relativamente recente, né? A versão aqui traduzida para o português, ela veio para o mercado lá para 2017, mais ou menos no começo de 2017, e ela foi um recorde de vendas, né? Foi assim um estouro de vendas no Brasil, com razão, né? Porque foi uma obra muito bem escrita, maravilhosamente bem escrita, que trata da vida dele desde lá dos primórdios até os últimos dias. E ele levanta toda uma pesquisa sobre a sua vida e os seus mais diversos interesses. E eu vou ler aqui, gente, um trechinho que eu achei especial, que fala sobre os interesses de leitura, né, que o Leonardo da Vinci tinha e que ele coloca meio que catalogado sobre os livros que ele assim, se abasteceu, se alimentou para desenvolver as suas mais diversas teorias, as suas invenções, né, as suas técnicas de pintura e por aí vai. Como eu sempre faço, eu vou colocar aqui na descrição esse trechinho que eu vou ler para vocês e vamos refletir juntos sobre isso, tá ok? Ele diz o seguinte: como um verdadeiro atestado de seus interesses universais, sua coleção incluía obras sobre aparatos militares, agricultura, música, cirurgia, saúde, ciência aristotélica, física árabe, quiromancia e biografias de filósofos famosos, bem como a poesia de Ovídio e Petrarca, as fábulas de Esopo, algumas coletâneas de versos obscenos e burlescos e uma opereta do século XIV, de cujo bestiário tirou alguns desenhos seus. Em 1504, ele alimentaria outros 70 livros, incluindo 40 obras científicas, quase 50 volumes de poesia e literatura, 10 sobre arte e arquitetura, 8 sobre religião e 3 sobre matemática. E aqui vocês têm noção, né, gente, das mais diversas áreas que ele estudou, né, que ele se aprofundou, que ele tinha livros como base, né? E assim, eu achei magnífico essa parte aqui. Quando eu li, eu fiquei, uau, caramba, como é que pode um cara ter interesses tão diversos, né? E uma das coisas que mais faz eu admirar o Leonardo da Vinci é exatamente isso. Porque eu, de certa forma, tenho um pouco disso, dessa característica de me interessar pelas mais diversas áreas e tentar aprender um pouquinho de cada uma. Não ser expert, né? Aquele cara bam de cada área, mas conhecer um pouquinho delas. Antigamente eu não tinha essa visão. Foi com o passar do tempo, amadurecendo, que ela foi mudando. Mas eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu era aquele menino nerd na escola. Já comentei um pouco sobre isso em outros vídeos, né? Eu sempre era aquele aluno que tirava nota boa e todo mundo me via, né, como aquele garoto inteligente, né? Mas realmente esse interesse por estudar as mais diversas áreas, ele só começou a surgir mais para frente.
né? Bem depois já que eu estava fazendo faculdade de física, né? A minha primeira formação foi em física, né? A graduação que eu fiz, né? Foi na área de física, bacharelado, mas depois eu me interessei por muitas outras áreas, né? Como a psicologia, a psicanálise, a filosofia, né? A política, algumas coisas de economia. E assim, é tão bacana isso, gente, porque, a meu ver, quando a gente se interessa pelas mais diversas áreas, a gente vai aumentando os nossos recursos e a gente vai se tornando alguém que sabe lidar com adversidades. A gente tem mais assim, formas de lidar, né? Quando vem as adversidades, quando vem algo que nos testa, que nos coloca à prova, a gente vai saber como lidar com isso, né? E assim, eu sendo psicanalista, eu sempre coloco isso como um ponto primordial, a gente estudar um pouquinho da mente humana, né? Eu acredito que hoje em dia, principalmente, né, no mundo em transição, com tantas efervescências, eu acredito que todos nós precisamos estudar um pouquinho de psicologia, de psicanálise, estudar um pouco da mente humana, né, de meditação, entre outras coisas que podem nos ajudar a ter equilíbrio, né, equilíbrio mental, equilíbrio emocional, né, e assim, conhecendo um pouquinho do Leonardo da Vinci, pode ser que isso motive mais ainda vocês, né, que estão assistindo esse vídeo, né, e uma coisa que eu acho fundamental é que a nossa sociedade, ela vê, né, os diversos interesses com maus olhos, sendo que deveria ser o contrário, né, a gente tem muito aquele olhar de especialista, né, e eu gosto de seguir contra essa linha, né, assim, inclusive grandes mentes, né, grandes mestres que eu me inspiro, eles dizem a mesma coisa. Por exemplo, Rubem Alves, né, o Rubem Alves, ele tem um texto super bacana que é o Grande Mestre, né, eu já até compartilhei esse texto lá no meu blog, que ele fala sobre as pessoas que vão se especializando nas suas áreas de estudo na universidade. E aí uma frase que eu nunca mais esqueci quando eu li, e eu vou falar aqui para vocês agora, vocês vão adorar essa frase, né? Vocês vão amar. Ela diz o seguinte, né? Essas pessoas que se especializam, que ele chama de grandes mestres, são aquelas pessoas que sabem cada vez mais de cada vez menos. Percebe como isso é incrível? Elas sabem cada vez mais de cada vez menos. Ou seja, elas pegam uma área e elas focalizam cada vez mais aquilo que elas querem se aprofundar dentro daquilo. E elas têm um olhar muito aprofundado dentro daquilo. Né? Um exemplo bem concreto disso, a medicina. A medicina, os estudantes, eles veem o corpo humano, né? E aí quando eles terminam, eles vão para as especializações. Aí tem uma pessoa que estuda só o olho, tem outra pessoa que estuda só a pele, e aí ainda tem, dentro disso ainda tem mais especificidades, né? Eles têm formas ainda de serem mais aprofundados, né? Dentro da pele, tem pessoas que estudam só as doenças de pele, tem outras pessoas que estudam só a questão da exposição ao sol, ou então para os olhos tem uma pessoa que estuda só a miopia com profundidade e por aí vai, né? Eu acho isso muito interessante, né? Porque essas pessoas, elas assim se interessam por isso, né? Mas elas ficam meio restritas, né? Porque elas, exatamente como diz Rubem Alves, elas sabem cada vez mais de cada vez menos. E assim, eu particularmente acho muito mais bacana quando você tem esse interesse por estudar diversas áreas, né, e conhecer um pouquinho de cada uma delas, né? Você pode abranger muito mais coisas, sabe? Mas claro que isso são só pontos de vista, né? E em nenhum momento, gente, eu estou dizendo aqui que essas áreas, essas pessoas não são importantes. Muito pelo contrário, elas são muito importantes, né? E aí eu até faço questão de trazer esse ponto de vista, né? De que o mundo precisa de todo tipo de gente, né? Aquelas pessoas que se especializam muito nas suas áreas e aquelas que estudam as áreas mais diversas, né? Mas assim, a questão da criatividade, né? Pessoas que têm a criatividade aguçada, quase sempre elas vão para essas diversas áreas, conhecendo um pouquinho de cada uma delas, né? Assim, eu me incluo nesses que têm os mais diversos interesses, né? E assim, eu queria levantar esse questionamento. Você, se você que esteja assistindo esse vídeo agora, você se encaixa em algum desses dois tipos de
interesses, aquela pessoa que quer ser um especialista na sua área, ou aquela que estuda as mais diversas áreas, né? Isso é bem bacana, né? Vale a pena a gente refletir sobre isso, né? Depois de um tempo, eu cheguei a essa conclusão em relação a mim, de que eu tenho muito mais essa tendência para estudar as mais diversas áreas. E eu falo isso com bastante alegria, porque eu sei que daqui pra frente, né, antes de eu envelhecer e morrer e tudo mais, eu ainda vou estudar várias outras coisas que hoje eu nem imagino que eu venha a estudar mais pra frente, sabe? Porque quando eu faço uma retrospectiva da minha vida, eu fico pensando nisso. Eu nunca imaginei tempos atrás que eu iria estudar psicologia, iria estudar psicanálise, filosofia, iria fazer vídeos para o YouTube, né, ia fazer podcasts, né, no SoundCloud, no Spotify. Nem passava pela minha cabeça. Então, tendo essa abertura para estudar as mais diversas áreas, assim, certamente mais para frente eu vou me interessar, eu vou estudar coisas que hoje parecem inimagináveis. E assim, fazendo um paralelo, gente, com o Leonardo da Vinci, é uma das coisas que eu queria muito comentar com vocês nesse vídeo. Ele era um cara que se colocava muito como experimentador. Nesse livro, né, do Walter Isaacson, né, a biografia do Leonardo da Vinci, ele fala muito sobre isso, do Leonardo da Vinci, que ele tinha essa coisa da experimentação. E inclusive, gente, uma coisa que eu achei muito bacana, que eu não sabia, eu soube lendo esse livro, que ele, na verdade, foi tipo um precursor, né, do método científico. Sabia disso? Porque ele fazia diversos experimentos e ele só escrevia, ele só mostrava para os outros depois que ele repetia várias vezes aqueles mesmos experimentos e chegava nos mesmos resultados. Tem uma parte do livro, um texto do livro que fala sobre isso. Ele diz a si mesmo, né, nas suas anotações: repita tal coisa, repita tal experimento 3, 4 vezes para só depois você tornar público. Era tipo isso que ele escreveu. Percebe como isso é bacana? Como é o nome disso? Método científico, né? De você, através de várias experimentações e chegando aos mesmos resultados, você pode tecer diversas conclusões e diversas teorias a partir daí. E outra coisa que eu achei super bacana do Leonardo da Vinci é que ele unia a teoria com a prática. Ele tinha os experimentos, mas ele não deixava de ler, ele não deixava de estudar. Quando a gente alia, né, o estudo, a teoria com a prática, a nossa vida ela vai para um outro patamar, né, e os resultados que a gente pode obter também vão para um outro patamar. Tem muitas pessoas que são extremamente teóricas e pouco práticas, e tem outras pessoas que são extremamente práticas e nada teóricas. Então elas ficam como que com lacunas, né? E assim, eu acho interessante porque é muito raro ver pessoas que têm esses dois lados, de teoria e de prática. Eu falo isso até me colocando. Eu sou uma pessoa absurdamente mais teórica do que prática, né? Eu não tenho muita desenvoltura para práticas, para experimentos, como ele tinha. E aí são das coisas que me faz reverenciá-lo, né, por ser um super gênio e desenvolvido em várias áreas. Só para vocês terem noção, gente, o Leonardo da Vinci, ele se desenvolveu extremamente na engenharia, ele foi um baita engenheiro, ele trabalhou na parte de armamentos, né, ele desenvolveu vários tipos de armamentos diferentes, ele trabalhou em construções navais, né, em coisas de aerodinâmica, né, ele tem tipo uns desenhos que lembram, né, aparentam o que viria depois a ser os helicópteros, né, ele fez altos estudos da aerodinâmica dos pássaros, né, ele estudou muitas coisas da hidráulica, né, de processos de hidráulica, enfim, ele se desenvolveu muito dentro da engenharia e ele fez protótipos que se tornaram muito assim, interessantes mais para frente. Ele foi um profundo estudioso da botânica, ele estudou muito as mais diversas plantas, né, assim, a questão das suas utilidades, né? Ele conhecia muito sobre isso. Ele foi um profundo estudioso da anatomia, né, porque ele queria fazer seus desenhos perfeitos, as suas pinturas e quadros de forma perfeita. E para isso, ele passou anos e anos estudando a anatomia do ser humano, né? E é por isso que ele tinha aqueles traços tão perfeitos,
né? Quando você para observar as pinturas do Leonardo da Vinci, você vê que ele fazia os contornos, os músculos, né? Os músculos do corpo, assim, os traços, é muito perfeito, gente. É assim, de ficar boquiaberto, né? E ele fazia isso porque ele estudou a anatomia do ser humano. E é por isso que ele faz essas pinturas tão perfeitas, né? Aí ele desenvolveu altas técnicas de pintura, né? Uma das mais famosas é o que ele chamava de esfumato, né? Que deixa um sombreamento, né? A mais famosa das suas obras, Mona Lisa, ele fez isso de forma magistral, né? Essa técnica do sombreamento, né? E ele desenvolveu as mais diversas técnicas, né? Então ele é uma referência em muitas áreas diferentes. Eu acho isso magnífico e eu acho isso muito inspirador, né? Eu espero que nesse vídeo curtinho que eu estou fazendo aqui para falar sobre ele e sobre os seus mais diversos interesses, você se motive a ler esse livrinho, né? Que é a biografia do Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson, e queira, né, estudar, né, temas diferentes, né, se desenvolver em áreas diferentes. Só para concluir, gente, uma das coisas que eu acho bem legais a respeito da gente estudar diversas áreas é porque a gente tem um motivo a mais para se motivar. Porque uma das coisas que mais eu temia, de certa forma, quando eu estava na universidade, era me forçar a passar o resto da vida só estudando física e me desenvolvendo em teorias, em estudos sobre física. Eu achava isso tão restrito que eu pensei, poxa, eu não quero isso pra minha vida. Então saí de lá, fui fazer outras coisas. Eu já comentei isso em outros vídeos, não precisa retomar aqui. Mas uma das coisas que muito me motivou a sair, né, desse universo acadêmico era exatamente isso. Eu não queria ficar restrito a pesquisas em física. Eu queria ir muito, muito mais além. Tanto é que eu estou aqui hoje, nem sei onde é que eu estarei daqui a alguns anos, mas é bacana a gente pensar sobre isso, né? Se você que esteja assistindo também tem esse interesse de estudar diversas áreas, eu não estou falando que você não faça faculdade, não faça universidade, não é isso, é muito importante, viu, gente? Fazer uma faculdade, fazer uma universidade, se formar, ter um diploma, porque isso a nossa sociedade exige, né? Para que a gente, enfim, entregue o nosso currículo, né? E diga, eu sou formado nisso, naquilo outro, e a gente tenha respaldo, né? Mas você não fique restrito a isso, né? Mesmo que você trabalhe numa área que seja focada mesmo em uma coisa, nos seus horários livres, né? Leia coisas diferentes, veja vídeos diferentes, leia biografias de pessoas inspiradoras como Leonardo da Vinci, ou então o Albert Einstein, né? O Tesla, tantos outros, né? Que a gente tem biografias incríveis, né? Dessa forma a gente vai ampliando muito, né, o nosso leque de conhecimentos e até assim papos, né? A gente pode chegar nos lugares e ter papo para falar com as pessoas das mais diversas áreas. Já pensou? Isso é outra coisa super vantajosa, a meu ver, de quando você se interessa por estudar diversos assuntos. Em qualquer lugar que você for, você vai ter assunto para você compartilhar com as pessoas. Isso é assim, claro que são só alguns pontos possíveis, né, dentro dos muitos benefícios em você se interessar por temas muito diversos. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado, que tenham se interessado a conhecer um pouquinho mais, né, do Leonardo da Vinci. Claro que o que eu falei aqui, gente, é uma migalhinha, né, da imensidão de conteúdos que são transmitidos, né, nesse livro. Ele fala muito sobre as técnicas de pintura, sobre como que ele desenvolveu cada um dos seus experimentos na parte de engenharia, na parte de pintura, entre outras coisas mais. Então, com certeza, quem lê esse livro vai se interessar muito, né? É uma leitura deliciosa. Eu estou lendo esse livro nesse momento, já estou pela metade, mais ou menos, e assim, em pouco tempo, certamente vou terminar de ler, porque é uma leitura muito, muito agradável. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar um like, né, um curtir no vídeo, porque é super importante, né, esse like para que o vídeo ele tenha um alcance maior, mais pessoas possam ter, né, esse conhecimento, adquirir esse conhecimento e refletir junto com a gente, né, sobre esse cara tão genial que foi o Leonardo da Vinci. Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.